O que é graça? A graça anula a lei? Já que a salvação é pela graça, eu posso pecar o quanto eu quiser e ainda serei salvo? Fique comigo até o final desse vídeo, nós estaremos respondendo essas perguntas. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal aí, deixe sua curtida e deixe o seu comentário e solta a vinheta. Para começar, nós precisamos entender o que é graça. Graça é um dom que Deus concede aos homens que os torna capazes de alcançar a salvação. Ou seja, graça é um favor imerecido, algo que nós não merecemos. É um dom que Deus dá aos homens. Só que com o passar do tempo, esse tema tem sido entendido de uma forma errônea. O próprio Jesus disse: erra o homem por não conhecer as Escrituras. Muitas pessoas usam esse termo graça para continuar nos seus pecados, para continuar nos seus erros, e por isso nós precisamos entender à luz da Bíblia o que cada texto diz. Entre alguns textos que as pessoas usam para afirmar os seus pecados está o de Tito, capítulo 2 e o versículo de número 11. Olha o que diz a palavra do Senhor: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação para todos os homens. A parte A do versículo é esta. E muitas das vezes as pessoas pegam textos fora de contexto. É o que eu sempre tenho ensinado aqui. Para você entender, você precisa ler o texto e o contexto. No mínimo, 3 versículos acima e 3 abaixo, para você entender o assunto que o escritor está querendo dizer. Então esse texto, na sua primeira parte, diz: porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação para todos os homens, ponto e vírgula. Aí o escritor continua dizendo embaixo: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbrio, justa e piamente. Ou seja, ele mesmo explica que a graça de Deus foi revelada aos homens, trazendo salvação. E aí ele ensina o propósito que a graça foi revelada. Para quê? Nos ensinando a renunciar à impiedade. A graça foi manifestada em nós para nos ensinar a renunciar à impiedade, à concupiscência mundana e viver nesse presente século de uma forma sóbria, de uma forma justa e de uma forma piamente. Então, aqui nós vemos que o texto mesmo descreve o propósito da graça salvífica de Cristo. É por isso que a graça ela também nos capacita a viver de uma forma justa e piamente. A graça foi revelada para nós não para esconder nossos pecados e nós continuarmos na prática. Não, ela veio e nos alcançou sem nós termos direito algum. Agora ela nos alcançou, agora nós precisamos viver segundo a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outro texto que as pessoas usam para alicerçar o pecado no tempo da graça é Efésios 2, 8 e 9. Olha o que diz o texto: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa é a primeira parte do versículo 8. Aí nós vemos que as pessoas dizem assim: se a graça, se nós somos salvos pela graça por intermédio da fé, então eu não preciso orar mais, eu não preciso jejuar, eu não preciso nem ir à igreja mais, porque nada que eu fizer vai garantir a salvação. Mas então quer dizer que eu não preciso fazer esforço nenhum. Então quer dizer que eu não preciso orar mais. Então quer dizer que eu não preciso jejuar. E aí se você olhar a graça por esses olhos, que você já foi alcançado, já foi salvo, você não precisa fazer nada mais, você vai ser uma pessoa que não ora. E o que é oração? A oração é o meu devocional com Deus, é o teu devocional com Deus. O que é a leitura da Bíblia? O próprio Jesus falou: erra o homem por não conhecer as Escrituras. Uma vez que eu supervalorizo a graça, eu diminuo os outros atributos. Uma vez que eu olho para a graça como algo sem preço, sem valor, porque é um favor imerecido, eu desvalorizo o sacrifício que foi feito na cruz. E é aí que nós precisamos ligar a graça com o sacrifício da cruz. Ou seja, a salvação foi dada ao homem como um dom que Deus dá, mas esse dom foi pago a um preço. Qual foi o preço? O preço de sangue. Alguém morreu para que hoje nós tivéssemos esse dom. E quem é que morreu? O Filho, o único Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando você olha para a graça com um olhar assim que é algo que não tem preço, você desvaloriza o sangue de Jesus. E aí você continua na prática do pecado. E aí o texto ainda vai dizer que esse dom de Deus inclui a chamada ao arrependimento. Esse dom de Deus, que é a graça, ela vai nos chamar para se arrepender.
Quando eu recebo a Cristo, eu não recebo porque eu acho que é a melhor coisa que eu tenho que fazer. Não, eu me arrependo dos meus pecados, aí eu chego diante de Jesus. É aí que começa o processo da atuação do Espírito Santo em nós. A primeira evidência do Espírito Santo em nós é gerar em nós arrependimento. Jesus mesmo disse que ele enviaria o Consolador e esse Consolador convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aí o versículo 9 de Efésios 2 diz assim, que não vem por obras para que ninguém se glorie. É aqui que muita gente se baseia. Não, pastor, se a salvação não vem por obras, eu não preciso evangelizar. Eu não preciso estar ao culto todos os dias. Eu não preciso orar. Eu não preciso fazer mais nada, porque tudo que eu fizer não vai pagar a salvação. Ok, e realmente é isso. Só que aí, meus irmãos, que eu entendo que as obras, elas são resultado da salvação. Nenhuma obra que eu fizer vai me garantir salvação. Mas agora, se eu sou salvo, eu tenho o prazer de produzir obras. Eu tenho o prazer de dar frutos, porque é isso que Jesus ensinou. Um salvo tem o prazer de fazer a obra de Deus, até porque nós precisamos pegar o que Jesus ensinou para os discípulos: ide por todo mundo, pregar o evangelho a todas as nações, ensinando a guardar todos os mandamentos que eu vos tenho falado. Então, se a salvação foi dada a nós, se nós olharmos como um olhar egoísta, a gente vai dizer, não, então eu não preciso evangelizar, porque eu já sou salvo. Só que o Senhor deu a ordem dizendo, agora vocês têm que ir e pregar o evangelho a todas as nações. As obras são resultado da salvação, como eu acabei de dizer. Alguém que está em Cristo produz o quê? Boas obras, ou produz frutos. Você lembra de João 15? Alguém que está em Cristo produz fruto. João 15. Jesus disse, eu sou a videira, meu pai é o lavrador, vocês são as varas. Toda vara que está em mim, ela produz muito fruto. E é tirado os frutos para que ela dê mais frutos. E ele diz, sem mim nada podereis fazer. O que é que ele está falando aqui sobre fruto? Ele está dizendo que alguém que é salvo, alguém que está ligado em Deus, ligado na videira, alguém que foi chamado para a salvação, alguém que recebeu o dom que Deus concedeu a ele para ser salvo, alguém que está ligado em Cristo, ele tem o prazer de produzir frutos. É isso que o Senhor está ensinando aqui. Outra palavra que as pessoas têm confundido é Romanos 5:20. Na parte B do versículo, o escritor está dizendo assim, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Só que aí entra aquela pergunta, então eu posso pecar quanto eu quiser e eu vou ser salvo. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você vê como as pessoas estão confundindo o que é a graça. Graça não é o direito de pecar. A graça não nos dá o livre-arbítrio de pecar. Eu ouvi um pastor dizendo uma certa feita que Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário, perdoou todos os nossos pecados e como se fosse um cheque em branco. Ele pagou e ele deixou um cheque em branco para dizendo assim, todos os pecados que eles cometerem já estão pagos. Só que há duas formas de olhar para esse pronunciamento. As pessoas estão olhando para isso, estão dizendo, não, então o que eu fizer, Jesus já pagou o preço. Ou seja, elas estão alimentando os seus pecados. Elas estão vivendo na prática do pecado. Muitos destes estão praticando o pecado premeditado, que é, não, eu vou fazer isso, depois eu peço perdão. Eu vou fazer isso, depois eu peço perdão para Deus, depois eu oro, eu se arrependo. São pecados que Deus não vai perdoar, porque são pecados premeditados. E o pecado na vida do cristão tem que ser acidente, não pode ser uma prática. A partir do momento que se torna uma prática, aí nós estamos afastados de Deus. Respondendo a Romanos 5:20, o mesmo escritor responde, olha o que ele diz, que diremos, pois, se permanecemos no pecado, vamos permanecer no pecado para que a graça seja abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como vivemos ainda nele? Então Paulo está ensinando que quando nós fomos alcançados por Deus, quando nós fomos alcançado pela mão de Deus, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora nós fomos alcançados. Agora nós não podemos continuar na prática do pecado. Até porque, quando nós se arrependemos, o Espírito Santo começa a trabalhar dentro de nós. Aqueles que recebem a Cristo recebem graça para a sua regeneração ou o seu novo nascimento. Nós encontramos isso em João capítulo 3. É necessário nascer de novo, da água e do Espírito. Nicodemos não entende e diz assim, Senhor, mas como que eu posso nascer de novo? Um homem velho como eu poderia entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? E aí Jesus disse, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O Senhor Jesus está ensinando sobre o processo da regeneração, que é quando o Espírito Santo começa a trabalhar dentro de nós, quando nós se arrependemos, já é uma ação do Espírito Santo, e aí vai entrar no processo da regeneração. A regeneração envolve a mudança
velha do pecado em uma nova vida abundante e obediência a Jesus Cristo. Nós vemos isso em 2 Coríntios 5,17, Paulo diz assim: agora se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Assim como uma criança aprende a falar, aprende a andar, aprende a fazer tantas coisas, a crescer, ela vai aprender novamente, assim também é o novo nascimento. Só que esse novo nascimento, ele começa no interior do homem. Porque o Espírito Santo começa a trabalhar de dentro para fora, moldando o quê? Moldando o seu caráter. Efésios 4, 22 ao 24, olha o que Paulo diz, que quanto ao trato passado, vós despojais do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Sabe o que é interessante? É que Paulo está dizendo que nós temos que despojar do velho homem, a velha natureza. Agora, como o Senhor Jesus ensina a Nicodemos, agora nós nascemos de novo. Paulo está dizendo aqui que o novo nascimento começa de dentro para fora, é onde o Espírito Santo começa a trabalhar. Só que agora tem consequências externas, porque como uma criança nasce, como o próprio Jesus falou em Nicodemos, ele começa a falar, ele começa a aprender a falar, ele começa a andar. Assim é o homem, é o novo nascimento que a Bíblia ensina. Agora as atitudes serão diferenciadas, porque antigamente nós andávamos segundo os preceitos do mundo, o que o mundo fazia, o que o mundo fazia, o que o mundo gostava. Agora nós temos um Senhor, agora nós agradamos aquele que nos chamou, aquele que nos presenteou com o dom, com a graça derramada sobre as nossas vidas. Quem é nascido de novo não pode fazer do pecado uma prática habitual. Então não tem como, então eu posso pecar muito e Deus vai me salvar. Não. Uma vez que nós nascemos de novo, agora nós deixamos as coisas passadas. Nós deixamos os hábitos que não agradam a Deus. Então, quando você faz isso, você reconhece o sacrifício da cruz. Você reconhece que você foi alcançado pela graça, mas também reconhece o favor de Cristo na cruz do Calvário por você. Então aquele que nasce de novo não pode permanecer na prática do pecado. Em 1 João capítulo 3, versículo 9, olha o que João diz: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, não pode pecar, porque é nascido de Deus. O que João está dizendo? A questão da prática do pecado. Ele mesmo diz um pouquinho antes que aquele que comete pecado é do diabo. E aí você pode me perguntar: mas então eu nasci de novo, eu não posso pecar, eu não posso pecar mais. O pecado na vida do salvo é um acidente. O que João está dizendo aqui é a prática do pecado. É o pecado contínuo, é a pessoa fazer algo e continuar no erro, mesmo ele conhecendo as Escrituras. E é isso que João está tentando explicar aqui, dizendo que aquele que conhece a Deus, ou que é nascido de Deus, não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. O que é semente? O Espírito Santo permanece em nós. Então ele vai moldando o nosso caráter. Não estou dizendo que você não comete erros, que você não vai pecar. Eu aceitei Jesus e não vou pecar mais. Não. Só que é um acidente, não é uma prática. Então por isso é que em Efésios 4, no capítulo 4, Paulo vai dizer que agora o novo nascimento converge em muitas coisas. Porque aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não rouba mais. É o processo da regeneração. E é aí que eu preciso aprender que o Espírito Santo dentro de mim não vai me tornar um santo, não vai me tornar alguém que vai ter asas para sair voando, não. É um processo. Ou seja, eu preciso entender esse processo. Eu preciso me deixar ser moldado pelo Espírito Santo para agora não pecar contra Deus, porque Cristo me reconciliou com Deus. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos estudar um pouquinho mais a respeito de graça. Graça não é o direito para pecar. Graça não nos dá o livre-arbítrio para fazer o que queremos. E outra pergunta muito também que tem confundido muitas pessoas diz assim: nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos agora no tempo da graça. E alguém vai dizer, então a graça favoreceu, porque a graça é o direito de fazer o que a gente quer, porque antigamente pela lei você tinha que obedecer a alguns princípios, alguns padrões, os mandamentos. Então veio Jesus agora e trouxe o que? O tempo da graça, aboliu a lei. Eu já ouvi muita gente pregando sobre isso, só que não tem nada a ver. A graça não veio para abolir a lei. O próprio Cristo falou: eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir. Só que alguém vai dizer: não, hoje é mais fácil ser salvo do que pela graça do que pela lei. Você já parou para pensar o que existia na lei? Quais eram os mandamentos da lei? Primeiro, o próprio Jesus ensinou assim dizendo: ouviu o que foi dito? Não adulterarás? E ele disse mais: eu vos digo
que aquele que olhar com uma mulher, para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. Ouviste o que foi dito? Olho por olho e dente por dente? Fazei bem aquele que vos aborrece. É isso que o mestre ensinou. Então a gente pergunta, qual é mais pesado, a lei ou a graça? A graça pode não ser tão pesada quanto a lei, porque hoje nós temos o Espírito Santo, que nos ajuda a cumprir o propósito de Deus. Muitas pessoas olhavam para a lei como algo difícil de cumprir, como algo impossível para cumprir. Agora, através do Espírito Santo, através do novo nascimento gerado pelo Espírito Santo, o processo da regeneração, nós conseguimos entender que a lei foi dada para que o homem chegasse perto de Deus. E foi totalmente ao contrário que aconteceu. Os homens se afastaram de Deus por não ter a compreensão da lei. Você já leu os 10 mandamentos? Em Êxodo 20? Se você não leu, dá uma passadinha em Êxodo 20. Agora pega o que Jesus ensinou, dizendo, quando perguntam para ele sobre a lei, sobre os mandamentos, o que ele diz? 2 mandamentos novos vos dou. O primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo é semelhante a esse, amai o teu próximo como a ti mesmo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Pegue os 10 e pegue os 2. Você vai ver que são iguais. Por quê? Jesus não veio para abolir a lei. Jesus não veio para tirar a lei, não. Veio para cumprir. É por isso que quando eu entendo que a graça é um favor que eu não mereço, eu não vou dar desculpa para não fazer o que é certo. Não. Quando eu entendo que a graça é o dom de Deus e alguém pagou um preço para que ela pudesse ser derramada sobre a minha vida e esse alguém foi o meu Senhor Jesus Cristo, eu entendo que agora eu posso ser uma pessoa melhor. Eu posso agora buscar a Deus e ter acesso direto ao Pai. Foi isso que o Senhor conquistou para nós. Só que Isaías 59 diz, os nossos pecados e as nossas iniquidades faziam um muro de separação entre nós e Deus. Então agora eu não posso pecar. Eu não posso continuar na prática do pecado, porque isso me afasta de Deus. Isto é reconhecer a graça, reconhecer o favor imerecido. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, nos ajude a compartilhar, compartilhe esse vídeo aí com alguém da tua família e Deus em Cristo Jesus te abençoe.